Em 2006, se eu não me engano, foi em 2006 que eu estive aqui, segunda vez. Eu vim 2 vezes no ano. A segunda vez eu conheci o Beto e eu conheci o profeta de longe. Sempre de longe, na conferência, ou às vezes aqui na igreja. Então, assim, eu lembro que uma vez que a gente veio que estava bem vazio, e eu até falo até hoje que quando a gente vem assim que está vazio, não tem quase ninguém, a gente chega mais perto da família, a gente consegue mais, assim, né, tá mais junto ali. Mas aí eu lembro que ele, né, tava uma fila, ele abençoando todo mundo ali na igreja. Aí foi a primeira vez. Primeira vez. Aí eu ajoelhei, outras pessoas, eu vi ajoelhando, ele falou, não precisa ajoelhar, gente. Essa é que humildade, né? A gente, ele era muito humilde. Não precisa ajoelhar. Foi a primeira vez que eu peguei na mão dele, beijei, ele abençoou, colocou a mão na minha cabeça. Então, assim, nesse meu crescimento na Palavra Viva, eu vejo assim, que foi assim, do jeito que Deus deixou. Porque tem muita gente que vai assim, afoito, igual... Assim, já teve pessoas do nosso grupo, lá de Cláudio já falou isso. Aí, às vezes, quando a gente muda muito radical, assim, você já começa a querer brigar com as pessoas, você acaba afastando as pessoas. Então, assim, eu não era uma pessoa, assim, que ficava divulgando e falando muito da minha mudança. Mas eu começava a perceber, igual, simples coisas, assim, no dia a dia, que era rezar mais quando eu acordava. Sabe? Então, assim, eu passei uns momentos difíceis mesmo, que isso fez eu assim, aceitar mais a fé. Não que igual eu falei, né? Quando eu conheci as mensagens, eu não sentia, não, isso na verdade. Não senti isso. Mas também não mudei totalmente. Então, assim, foi esse crescimento, igual esse anel aqui que eu tenho, ó, foi numa conferência. Sei. Esse anel aqui é um crucifixo de prata que eu ganhei de uma amiga que não quis porque estava largo. E ele era largo em mim. E depois que eu ganhei esse anel, esse aqui é um dos exemplos da conferência, mas na verdade foi assim, uma coisa que me marcou. O padre Rômulo falou que dá uma bênção do Papa por algum objeto que a gente tivesse. Então, assim, eu não tinha um crucifixo. Eu achava feio usar um crucifixo daqueles de madeira. Parecia que era assim, para homem, sabe? E assim, eu não tinha nenhum de ouro, nem de nada. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho nada aqui para mim poder ajoelhar e pedir a bênção. Né? E aí eu tava com esse anel. E aí eu fiquei segurando o anel, ele deu a bênção lá. Esse anel não cai. Depois que eu tomei essa bênção, esse anel não cai. Até aqui, ó. Ele tá até um pouquinho larguinho, ó, mas ele caía mesmo. Então, assim, eu nem sei por que eu pus, tá vendo? Então, assim, tem... Então, o único objeto que você tinha ali pra bênção era só o anel? Só. Era esse anel. E esse anel tem a bênção do Papa que o padre Rômulo deu. Então, assim, eu já tentei contar isso pro profeta, sabe? Às vezes que a gente conversava, assim, mas sempre tinha alguém, sempre era cheio. Porque teve uma época que vinha, né? Vinha muita van, vinha muito especial. Então, assim, o contato e conversa com ele foi mais depois que eu tive a Vitória. Ele sempre gostou de criança, né? Eu tenho até uma foto com ele no colo, colocando o chapéu nela, assim. Foi até quando ela fez 2 anos. Mas, assim, a gente sempre teve aquele respeito, porque ele era uma personalidade. Então, assim, a gente tinha até aquele medo de aproximar. Mas, assim, lá na casa do Eugênio também a gente já teve contato com ele. Eu lembro que ele abençoou nós 2 uma vez lá também. E a gente sempre, assim, queria ouvir ele falar, né? Então, assim, eu fui percebendo que nessa minha caminhada mesmo, foi de pouco em pouco. Mesmo eu abandonei as vestes, comecei mesmo a usar só saia. Abandonei meus amigos, porque meus amigos me chamavam para ir pro barzinho. Era, né, tomar cervejinha. Nessa hora a gente tem que tomar umas atitudes bruscas, né? Porque, assim, né, principalmente nessa parte, né? Porque... Na hora que você tá no mundão tomando cervejinha, você tem amigo de todo o tema. Na hora que você muda, né? Músicas, o ambiente, né? O ambiente às vezes não agrada a Deus. Então, essa minha vida da Palavra Viva, ela é até hoje. Porque se eu olhar para o ano passado, por exemplo, eu tenho evolução esse ano, que o ano passado eu às vezes não conseguia. Então, assim, coisas que eu não enxergava. Às vezes uma mensagem mesmo me ensinou alguma coisa que eu passei a fazer. Teve uma conversa minha numa confissão com o Padre Geraldo, e eu sou muito grata, eu rezo pela alma dele, porque a gente tem que agradecer, porque Deus permitiu ele vir. Ele podia ter todos os defeitos dele que não agradou, mas ele teve a parte boa, ele teve uma contribuição, e eu falo isso por mim. Então, assim, a questão da gente recorrer ao Espírito Santo. Então, assim, tinha muita coisa que eu falava para ele que eu não conseguia mudar. Sabe, eu não vencia. Então ele falou, pede o Espírito Santo. E eu me dei conta que eu não rezava mesmo pelo Espírito Santo, sabe?
Me dei conta que eu não pedia direto para o Espírito Santo, sendo que ele que é o distribuidor dos dons. É verdade, ele que, né? Então, assim, eu acho que eu fui tendo, assim, ganhos à medida que eu andei e evoluí e procurei melhorar dentro da Palavra Viva. Isso mesmo. Né? Assim, a gente olha os defeitos dos outros, olha os defeitos das pessoas, mas a gente tem que olhar mais os da gente, né? Principalmente como cristão, né? E se eu falo que eu sou conservador, qual o caminho de ser conservador? E se hoje a gente é conservador, a gente só é por conta do profeta. Isso mesmo. De tudo que ele assumiu, né? Tudo que ele aceitou. Essa parte que você falou é muito importante, a gente vigiar nessa parte do católico conservador, né? Porque às vezes a gente fala que católico conservador e faz coisa pior do que, né? E aí é igual aquela, né? Se você quer, como é que você vai, se você tem uma vida cristã, mas se você não obedece do jeito que pede ali, não, que a gente não obedece tudo, né? Praticamente, mas buscar sempre aderir ali o que Jesus pede. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai dar exemplo na sua casa, para os seus amigos, para a sua família? Não tem como. Então, isso é muito importante, você falou, vigiar sempre. Vigiar como? Veja o exemplo dos padres, Padre Romo, Padre Tobias, até mesmo do profeta, né? Olha o exemplo dele. Né? Ele foi um homem escolhido por Deus, mas ele tinha uma humildade muito grande, né? Uma simplicidade ali, sempre, né, estava ali. Então, assim, meditando a vida deles, que isso vai nos inspirando e vai também nos tornando cada vez mais humildes, né? Buscar a humildade em Deus para que a gente possa cada vez mais dar o exemplo de um católico conservador, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Sim. Sempre temos um erro, uma falha ali, mas o mais importante é lutar. Né? Sempre lutar, sempre buscar a conhecer e a mudança também, a conversão, né? Porque se a gente não pensar nisso, como vamos conseguir? Como se diz, né? A gente tá católico conservador, como diz, tá com o carimbo do passaporte, mas não quer dizer que a gente tá com a passagem já paga, né? Quem garante, né? Porque a luta vai até o final, né? Até o último instante. Como se diz, você pode perder um jogo no último segundo, né? Uma palavra que você disser, você pode perder tudo. Né? Você pensar que ao menos com uma palavra você pode ganhar a eternidade, com uma palavra você pode perder o final ali, né? Chegou, como se diz, nadou tanto pra morrer na praia, né? Então, né, tem que cuidar, né? Que muita gente, como se diz, né? Até, como se diz, isso aqui é até dizer desse tempo que a gente participava nos grupos, né? Não, eu sou dirigente do grupo, já tô salvo, né? Ou, né, se intitula com alguma coisa, acho que com aquilo ali a pessoa já tá salvo, né? Não, a batalha é até o final, continua, né? A gente pensar que os santos, né? A gente fica imaginando, nossa, aquela figura imaculada ali, aquela pessoa boazinha. Não, o santo tinha muitos que era ignorante mesmo, mas não era para as coisas de Deus, né? Tipo assim, né? Santo Padre Pio não media a palavra, não, né? De esculachar um pecador que não falava, né? Dava de dedo, né? Dava de dedo, não ia tratar, nossa, coitadinho dele, é pecador, não, vem aqui para aqui, não, a misericórdia de Deus alcança tudo, não. Principalmente na parte da modéstia, né? Exatamente, não. Assim como Deus é terrivelmente justo, Deus é terrivelmente misericordioso, né? Misericordiosamente misericordioso. Mas a misericórdia de Deus é proporcional à sua justiça, né? A gente se imaginar que Deus nos dá proporção, nos dá uma noção do que é ser pai, né? Se Deus é pai, nos dá a noção do que é ser pai, né? Você pensar, né? Que responsabilidade que você tem pelo teu filho, né? Cada filho a gente vai responder a Deus se ele vai para Deus ou se ele vai para o inferno. Você tem essa responsabilidade, né? E Deus nos dá, a gente só tem uma palha do que seria a responsabilidade, o que Deus sente por um filho, né? Você pensar, né, que o filho está livre ali, mas você tem a responsabilidade por ele. Por mais que o filho seja o que for, a tua parte você está fazendo, mas você vai responder por aquele filho, né? Você tem uma grande responsabilidade por ele, né? Então, a alma dele, né? É o que a gente falou, na família você tem que edificar um ou outro, né? A gente aprende com a Vitória também. Ah, é? Às vezes ela é vivendo e aprendendo, né, Vitória? Ela chama atenção de algumas coisas assim que faz a gente... Porque a gente tem aquela responsabilidade de ensinar, porque a gente sabe que tem mais vivência. Mas a gente também não lembra exatamente como que a gente era na idade. Eu lembro algumas passagens, né? A gente não lembra exatamente como que interpreta certas coisas. Então, assim, às vezes ela, agora mais madura, ela tá lendo mais, né, filha? Tá gostando mais da leitura. Mas, assim, dentro do que eu consigo ajudar, né? Porque quem ajuda mesmo e guia é Nossa Senhora, é São José, a Sagrada Família. Se a gente permite. Então, eles agem, mas eu falo, Vitória, ninguém leva ninguém pro céu. E ninguém leva ninguém pro inferno.
a gente mostra o que é certo e o que é errado, essa escolha da pessoa. Porque assim como Deus dá liberdade para nós, pais, nós adultos, a gente tem que dar liberdade para os filhos mesmo. também. E que bom que tem filhos, no seu caso aí dela, né? Que ela tem esse apoio de vocês, né? O filho tem um apoio do pai, da mãe, ele está orientando, falando sobre o céu, o inferno, o purgatório. Porque às vezes tem pais que não estão nem aí para os filhos. Né? Não fala de Deus, não fala dos 10 mandamentos, não fala, principalmente na idade dela, né? Assim, na parte adolescente, não fala sobre o inferno, sobre as mensagens, deixa meio que largado lá, aprende, aí vem aprendendo com as coisas do mundo. Mas quando o filho tem o apoio do pai, e os pais vê que realmente é uma pessoa que quer isso mesmo, é uma maravilha, né? Mas tem uns que mesmo você falando, eles não querem ouvir. Aí é só na graça de Deus mesmo, né? Eu sempre falava isso, né? Não força. Não força. Então, assim, eu falo assim, mas a gente tem que dar uma forçadinha assim. Por quê? Porque aquele. Igual poder dar uma coxadinha assim. Igual o Zé falou, tava com sono. A mãe falava, faz o sacrifício, reza um pouco com sono. Então, assim, né? Não é forçar, né? De você exigir, obrigar. Mas dá uma forçadinha às vezes sim. Então, às vezes a gente tá demorando lá, ajoelhar para rezar, a Vitória, gente, vamos, que agora mesmo tá todo mundo com sono. Ela mesma fala, vamos rezar, porque a gente, né, às vezes dá uma cochilada. Então, ela também chama. Então, assim, um vai ajudando um ao outro, né? Isso mas, assim, mesmo. A gente consegue, às vezes, ensinar alguma coisa para ela, porque ela também, né, ela vai assimilando também isso, né? E rezar pro anjo da guarda, a gente, né, tem que, né, coisinha de criança, anjo da guarda, né? Você tem que dar serviço pro anjo da guarda, né? Verdade. Então, assim, ela cresceu na Palavra Viva, nasceu na Palavra Viva, a gente rezava o rosário com ela lá pequenininha, dormindo lá na minha mãe, ou lá em casa. O rosário, né? Ela cresceu assim, já fez a primeira comunhão com 6 anos. 7. Que bom. 7, né? 7, que bom. É por aí. Então, assim, eu falo também isso pra ela. Eu falo, Deus está vendo que a gente está tentando te ensinar. Né? Então, e uma parte importante também é o exemplo, né? O exemplo, assim, na questão de ali rezar o rosário de joelhos, aí os filhos vão vendo a atitude dos pais, né? Você vê o pai rezando o rosário todo dia de joelho, vê o pai todo dia rezando. Não precisa o pai tanto forçar o filho, não. Não precisa ele ficar cobrando. Faça, dá o exemplo. Diante do seu filho, vamos rezar, não quer não, tal. Reza diante dele, ajoelha, porque ele vai vendo, né, você rezando de joelho, aí o que vai acontecer? Ele vai pegando o seu exemplo. Aí com isso ele começa a se abrir, o Espírito Santo já começa a agir. Daqui a pouco ele está rezando de joelho com você, daqui a pouco está rezando o texto, daqui a pouco está rezando o rosário. O exemplo é muito fundamental nessa parte, né? Aí não pode ficar só em cima também com a vara, né? Não, puxando, não é assim. Assim não é. Também como pais e responsável pelos filhos, né? Que a gente quer edificar a alma dos filhos, né? A gente tem que pensar, assim, ó, pensar na questão da evolução, o amadurecimento conforme a idade. Então, assim, eu lembro da preparação da Vitória para a primeira comunhão, né? Aí a gente achava que ela era muito nova, que às vezes não estava na idade, ou na época o Padre Geraldo também achou. Mas a gente vê que, assim, realmente, é a base, não tem que assimilar tudo. Né? Às vezes cansa de ficar de joelho. Então, você tem essa questão das diferenças também da gente. Então, assim, por mais que a gente ensina, não tem que, assim, a gente tem que respeitar as diferenças. Ela é um ser humano diferente de mim, eu sou um ser humano diferente. Então, a gente tem essas diferenças. Então, assim, as cabeças pensam diferente. Pensa diferente. Então, assim, a gente como pai, a gente, ainda mais que a gente só tem ela, né? Então a nossa atenção toda é para ela, mas a gente tem esse receio, assim, dos filhos errarem, de conhecer alguma coisa e que vai extraviar, ou que às vezes vai optar por uma coisa, igual, né? Vai chegando a idade, é natural ela interessar por alguém, né? Pensar em casar, é natural isso, que bom. A gente tem esse medo. Mas respeitar isso também. Mas eu sempre medito nisso, porque a gente, graças a Deus, não se perdeu na vida. Mas as experiências, às vezes, negativas que a gente teve, eu lembro muito de Santo Agostinho, eu sempre falo de Santo Agostinho, que ele foi em tudo, né? Ele foi em tudo, conheceu tudo e se converteu. Se converteu. Então, assim, a nossa conversão é todo dia, né? A gente também não pode falar que está convertida, vou rezar para a conversão de fulano, a gente tem que rezar para a nossa também. Buscar como nossa conversão. E essa entrega, essa consagração, né? Essa aceitação, porque às vezes vai ter nesse caminho, né? Os filhos vão crescer, vão ficar adultos. A gente pedir também, né, pra gente ter essa aceitação, porque tem caminhos que às vezes não vai ser agradável, mas vai trazer com mais força para Deus. Isso mesmo. Porque quando as pessoas chegam no fundo do poço, não fala que Deus perdoa até quem que entrega a alma pro demônio, ele perdoa. Então, assim, tem gente que vai passar por um caminho, uma experiência às vezes, mas às vezes volta com mais fé. Precisa passar, apanhar na vida para reconhecer. Quantas pessoas que às vezes levam uma surra para reconhecer, né, as